Estamos de volta com o programa Mistura Fina Online, entrevistando hoje mais uma vez o vereador José Arry Saraiva Dias, desta vez na condição de presidente do partido do PDT aqui no município. Ele foi eleito em convenção no último sábado como presidente do partido para o próximo ano. Então, conversamos com ele sobre os rumos do PDT nas eleições em 2020. Bom dia, Zé, tudo bem contigo? Bom dia, Xandinha. Bom dia, Rivail. Bom dia, Zé Arry. Bom dia aos ouvintes Zé, do Mistura Fina. Você foi eleito agora, né, presidente do PDT. Como que você vai conduzir o partido, né, para a eleição de 2020? Vocês já têm um candidato pelo PDT? Como que fica essa situação dentro do partido? Só uma questão, Zé Arry. Tu substituiu o Ivo Lauter, né, neste cargo? O ex-prefeito Ivo Lauter. Por um mandato de 2 anos. Xandinha, uma das condições de ser presidente do partido é tu direcionar o partido para as eleições, porque os partidos se fundamentam nisso, de eleger candidatos. Nessa, nós vamos ter uma tranquilidade maior, que já se tem um candidato natural, que é o André Brito, o vice-prefeito, candidato natural do partido à prefeitura de 2020. Isso nos traz tranquilidade, nos traz mais compromissos, claro que são compromissos, mas mais tranquilidade pelo fato de já ter um candidato posto, ciente dos grupos que apoiam hoje a própria administração e o próprio PDT, ciente disso, que o André é o candidato preparado, talhado para ser o nosso candidato a prefeito de 2020. Qual a vantagem para vocês nessa eleição de 2020, já tendo um candidato em que está na máquina pública, né, está na prefeitura, está como vice, já está aparecendo, né, essa figura bastante aqui no município? Vocês acham que isso é uma vantagem para a eleição em 2020? Certamente, até porque o André como nós todos, é um ser político, mas o André trabalhou na vida política do município e do estado. Hoje, do município como vice-prefeito, o André foi que teve a sua vida política partidária com muita força, trabalhou com o deputado Vieira da Cunha por mais de 20 anos, então o André angaria todo o respeito e a experiência que se necessita, que se coloca, nós como partidários, se coloca de uma pessoa que nós poderíamos postular. Esse é o nosso representante para falar em nome do PDT, esse é o representante do PDT, é a prefeito de Taquari. Tem todas as condições, todas as prerrogativas, trabalhou para isso, se engajou nisso, e isso que nós queremos, e ele também. Já está definida essa questão da dobradinha com o PT? Vocês vão manter? O PT vai colocar o vice, ou daqui a pouco o André Brito, do PDT, pode ser o vice em uma chapa que tenha o PT como candidato a prefeito? Não, hoje não existe mais essa possibilidade. Hoje é bem claro para nós, para todo o pessoal, toda a classe política que é envolvida, que está no PDT hoje, e todas as pessoas do PDT, que hoje é o PDT vai ter candidato, e é o André Brito. Isso eu posso te dizer, 1 ano e 3 meses antes da eleição. E a nossa tendência maior, quase que, é manter essa dobradinha, porque, apesar de muitas divergências em várias ações, mas nós temos mais convergências do que divergências com o próprio PT. Esse grupo está bastante unido? Está bastante unido, eu acredito que sim, bastante unido. Tudo tem que trabalhar para que essa união seja mais fortalecida, né, em todas as suas instâncias, em tudo que se... Zé Arry, o teu mandato vai ser de 2 anos, certo? Então, durante as eleições municipais de 2020, tu vai estar em plena ativa comandando o partido. Como presidente. Então, eu tenho um trabalho bem grande pela frente. Bastante grande. Porque eu sempre digo, os meus discursos, eu sempre fui favorável, e a própria criação do PDT em Taquari foi um partido que sempre foi crescendo e debatendo. Esse debate interno, e eu acho que muito isso que tu está dizendo, que teria muito trabalho, eu acho que esse debate interno ele tem que ser permanente. Porque a figura do André como vice-prefeito e eu como vereador, o Vânis como vereador, o Ademir como vereador, que são as pessoas que representam hoje, que foram votadas para isso, essa discussão sobre o nosso trabalho tem que entrar para dentro
da instituição partidária, que é a nossa, tá entende? Essa instituição partidária ela tem que ser algo que proponha algo e que regule algo que é a nossa ação. E nós temos que estar dentro da vontade das pessoas, do cunho ideológico de que esse partido historicamente é, e da vontade das pessoas que compõem esse partido. E isso tem que se dar com muita... Tem que fazer isso com muito debate. Tu tem que buscar na sociedade lideranças e tu tem que ter a capacidade de enxergar, tentar enxergar isso com uma visibilidade muito maior. Quem são as lideranças? Zé, vocês têm nomes bastante fortes dentro do PDT, né? Vocês têm 3 vereadores eleitos atualmente, né? A maior bancada da Câmara, e também tem ex-vereadores, ex-prefeitos dentro da nominata de vocês, né? Há mais de uma corrente dentro do PDT, ou todo mundo está firme de que o André Brito é o candidato, ou há possíveis interessados, né, em concorrer também? Complementando um pouco a pergunta da Alexandra, se percebe, acompanhando o Legislativo, que o PDT muitas vezes tem opinião diversas em relação a alguns assuntos. Por exemplo, ida Brasília, você não é tão a favor assim, o Vânios sempre se colocou a favor. Aumento do salário, Vânios se coloca aumento do salário, você diz que não é momento para isso, ou sim momento de economia. Dentro da própria Câmara de Vereadores, sendo 2 vereadores do PDT, vê que tem uma divergência em certos assuntos. Como é que tu vê isso em relação ao partido e rumo do partido? Tu acha que são dissidentes? Não, eu acho que não. Eu acho que isso tange e regula até a liberdade de cada um opinar. Mas é importante essa pergunta tua, porque eu sou favorável também de questões polêmicas, tu ter definição nas instâncias partidárias, tu entende? Eu posso perder, eu posso ser voto vencido numa coisa que eu tenho convicção, mas o partido decide por outra e eu posso defendê-la ela também, entende? Eu acho que o partido serve para isso. Eu queria, o meu sonho, o sonho partidário, a efervescência da discussão em todas as áreas. Principalmente, eu reclamo isso muito internamente, e vou poder fazer, não estou dizendo que eu vou ser o único a fazer, eu vou tentar fazer, que esse partido continue discutindo política pública, mesmo estando no governo, mesmo o André vendo a ser eleito prefeito do município, porque eu acho isso fundamental, isso eu acho a sobrevivência. E o último discurso que eu dei dentro do partido, dos últimos que eu disse, não faz mal que os interesses sejam difusos. O interesse do Zé Arri, do André, da Andréia, da Macau, do Ivo, do Luiz, seja difuso. É ótimo. Cada um tem interesse. Eu entro em alguma coisa com algum tipo de interesse, qualquer situação da nossa vida. E num partido político também. Desde que nós tenhamos entre nós, que a gente vá convergir lá na frente no bem comum. Entende? A proposta de um partido político é se identificar e propor algo para a sociedade que está inserido nele para buscar o bem comum. Mas essa divergência de opinião é a coisa que eu acho mais salutar que existe dentro do partido. Mas eu coloco importantíssimo esta pergunta. Questões polêmicas que dizem respeito à cidade, que dizem respeito a gasto público, que dizem respeito à política pública, tem que ser discutida, não para tu ter a mesma voz, mas tu ter um discurso só. A partir que tu tem um discurso só, tu vai começar a fazer o quê? Com que as pessoas enxergam esse partido através desse viés, bom ou ruim. Eu acho que essa um protagonismo é do um partido, protagonismo, porque eu acho que essa é esse eu acho que o problema da política pública é o nosso, porque os partidos hoje, se tu vê os parlamentares de tudo que é partido conversando, tu vê eles têm, parece que eles estão tudo no mesmo partido e ao mesmo tempo não é verdade? Porque todo mundo quer isso, quer o bem. Não, mas a prática não é uma questão ideológica partidária tão forte como já teve antigamente, né? Não é, mas eu acho que tem que voltar. Eu acho que em qualquer país do mundo, mesmo com a modernidade, mesmo com
com que a formatação das pessoas em relação às suas políticas públicas, eu acho que só haverá fortalecimento nisso quando voltar essa discussão ideológica. Eu sou a favor de A, B e C, sou contra C e D, discuto o C e D, mas é isso. Porque, se pensarmos no PDT, na sua história no Brasil, sempre foi muito ligado à Brizola, né? Sim. E também à educação. O quanto o Brizola construiu escolas no Brasil, no Rio de Janeiro, no caso, e no Rio Grande do Sul. Zé, em relação à nominata para vereadores, você é um dos candidatos na próxima eleição. Os que estão na Câmara hoje, provavelmente, não sei se vão à reeleição. Como é que vocês estão formando a nominata, já que não vai poder coligação, né, no próximo ano? O PDT vai ter que manter, né, ser única chapa. O sonho do presidente do partido é que ele tem dificuldade para isso, né? Tanto na concepção da participação da mulher, muito forte nisso, mas a participação de todos nisso, e tu fazer uma nominata o mais forte possível. Mais forte, como é que tu está dizendo, Zé Rio, mais forte, baseado em quem? Não. Mais forte em cima da representatividade das pessoas, que a gente busque, tem um olhar cirúrgico e clínico de achar lideranças que possam vir a convergir e fazer parte disso. Para mim, como militante há 33 anos, isso não tem problema algum. Eu participei de muitas eleições, tenho consciência plena que uns se elegem e outros através dos outros. E é verdade. Nós tivemos o Ademir, em 2012, que chegou perto do coeficiente eleitoral, mas não fez. Porque o dia que alguém alçar um vereador fez o coeficiente eleitoral, se elegeu por conta própria. Mesmo assim, ele tem compromisso com o partido, porque ele saiu do partido, ele prestou um serviço através de um partido, ele cresceu dentro do partido. Eu criei essa condição política para mim ser vereador através do meu partido. O partido que abre as portas para o Zé Ri apresentar algo que foi aceito pelas pessoas para ser seu representante. E assim deve ser. Não é que as pessoas vão se apresentar para o partido só militando na causa pública. Não é isso. Mas eu tenho que estar inserido dentro desse contexto para participar. Não vai ser, e respondendo a tua pergunta, existe a possibilidade de ex-prefeito, existe a possibilidade do Ivo vir a concorrer a vereador e nós termos uma nominata foto. O que a gente está tentando quebrar é dizer assim, não, vocês por ter 3 vereadores, por ter mais 2 ou 3 postulantes com chance de se eleger, eu não vou para vocês, que é difícil se eleger. Nós temos que quebrar essa que já existe. Tu entende? Tem muitos nomes fortes, não vai dar para... Eu queria me filiar ao PDT, esses nomes fortes que as pessoas que vão surgindo, eu queria me filiar ao PDT, mas eu tenho medo que tem 3 vereadores, mais 3 postulantes, vai ser muito difícil eu me eleger. Isso não existe. E o PDT não trabalha um candidato a deputado? Futuramente? Eu acho que existe. Eu acho, nesse convívio que eu tive da vida pública, eu digo assim, hoje nós teríamos no PDT o André. O André, para mim, poderia ser um candidato a deputado estadual, deputado federal. Tem toda a condição, todo conhecimento disso. O André seria um grande representante, assim como eu acho que, fugindo do nosso partido, o Maneco é. Tu entende? O Maneco é. Vocês estão trabalhando candidaturas de mulheres. Na última eleição, vocês tiveram a Macau, não chegou a se eleger, mas ela fez uma votação bastante significativa no município, se eu não me engano, mais de 400 votos. Né? Provavelmente ela seja uma candidata novamente, né? Mas vocês estão trabalhando outros nomes de mulheres. O PDT já teve também Andréia Portes, né, eleita. Certo. Ontem mesmo, eu não vou te dizer quem, né? Ontem mesmo eu entreguei a ficha de filiação para uma futura candidata nossa na eleição. Eu acho que tem que trabalhar isso. Nós temos, porque sempre tem essa discussão, né? Essa discussão do número de mulheres. Eu acho que isso tem que tomar outro formato cada vez mais. Eu sonharia com a metade, se são 18 candidatos hoje, 9 mulheres, 9 homens. Tirar que isso se esvaia no tempo, essa coisa de ter a responsabilidade de ter 30%. Não, ao natural já vai ter 50% ou 60% de mulheres. E a gente trabalha com isso.
Vai ser um objetivo do partido para a próxima eleição? Um objetivo, sem dúvida alguma. Podemos cobrar isso? Pode cobrar, eu sou fã. Todas as vezes que eu trabalhei com mulheres, eu digo assim, as mulheres tinham mandado no mundo. Acho que seriam essas as minhas dúvidas em relação à eleição, né? O Rivail tem mais uma pergunta em relação a uma viatura que vocês foram buscar. Zé Ri, na segunda-feira, em Porto Alegre, vocês buscaram uma viatura para a Brigada Militar de Taquari? Enfim, a gente participou, eu fui convidado, o André convidou eu e o ex-prefeito Ivo para a gente acompanhá-lo, representando o município. E o bacana disso tudo que tu viu foi a convergência de interesses dos deputados das bancadas que se uniram, eles têm a disponibilidade de incorrer em recursos, né? Disponibilizar esse recurso, é a bancada toda gaúcha que buscou, tirou recurso. Não só do PDT, bancada não geral. Só, geral. É proveniente do quê? De algum convênio? É do governo estadual? Não, é recurso da emenda parlamentar. O conjunto das emendas parlamentares dos deputados federais do Rio Grande do Sul propuseram de todos os partidos. De todos os partidos. Sabe quantas viaturas foram entregues? 272 viaturas, parece. E uma para Taquari. Isso foi bom que a gente foi. A gente até sinalizou lá, tirou foto com o Afonso Mota. Eu não sei como é que foi feita. Se foi feita, deve ter sido uma solicitação já do município, uma escolha da própria Secretaria de Segurança. Sabe o valor desse veículo? Não tem, mas eu acho que é uma Elba. É um veículo no valor de uns 70 mil reais, 80 mil reais. É um veículo novo, obviamente. Veículo novo, 0 quilômetro. O bacana é que tu viu lá, né, Rivail? A gente viu, principalmente que eu sou fã de bombeiro, eu vi muitos caminhões, 8 caminhões de bombeiro novos que vão ser disponibilizados para o estado do Rio Grande do Sul. E aquela luta diária da segurança pública contra o crime organizado, né? Vi muita arma, muita metralhadora que foi entregue para a Brigada Militar. Eram 2.000 e poucos coletes à prova de bala que vão ser entregues para os brigadianos. Eu vim de uma família de brigadiano, meu pai era brigadiano. Nessa luta gigantesca que é hoje a segurança pública contra o crime organizado. A vinda dessas viaturas e equipamentos para o município é uma questão política. Por exemplo, esses caminhões dos bombeiros. Taquari está precisando, né, de um caminhão, está com... Está com problema nos caminhões. Os dois caminhões que temos estão sucateados, vivem com problemas na oficina. Mas, provavelmente, como vem um número de 8, é um número pequeno, né, Taquari talvez não seja contemplada com esse caminhão. Né? Isso é uma questão política de insistência, de pedidos, muitas vezes, para que, efetivamente, esses veículos venham para o município? Eu acredito piamente, como qualquer um de nós tivesse o ato de governar o Estado, ou ser secretário de Segurança, nós teríamos que buscar em dados onde realmente está se precisando. E no nosso município se precisa isso. Mas a gente sabe, nas grandes cidades hoje, onde o fluxo maior de combate e de embate com o proposto pela que é Polícia Civil e Brigada Militar, esses veículos são direcionados a isso. Mas eu acho que é uma questão ininterrupta de debate. Eu acho que o próprio presidente do GAP foi na última reunião nossa, e participou e solicitou empenho de todo mundo para que o GAP tivesse esse apoio, porque, na realidade, a gente faz essa questão, esse discurso ideológico, e é verdade, mas a gente sabe que há anos o governo do Estado precisa, que deveria ser o contrário, o município precisa do governo, mas o governo precisa da estrutura da prefeitura para ceder funcionário, para angariar. Porque esse modelo que eu já falei em outras vezes, para mim, esse modelo federativo está falido, né? Porque tu não consegue. Tu precisa de mais profissionais na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, e tu não consegue prover essa estrutura de Estado. Então, esse modelo está falido, tem que ser refeito. Mas isso é uma questão mais adiante. Mas eu acho que a importância disso é gigantesca, desse debate público sobre segurança, porque ela tem vários braços, né? O problema de segurança, tu pode dizer a injustiça social, tu pode dizer a falta da escola, a falta de política pública, tudo isso envolve, tudo isso. Essa viatura ela já veio para o município? Vocês já trouxeram ela? A proposta, porque nós saímos antes, claro, era muito carro para sair, a gente terminou o evento, a gente saiu, mas até o próprio discurso oficial do próprio governo é que os profissionais já levariam
Não ia para um local para depois... Cada um levaria a sua já para a sua cidade. Tinham representantes da Brigada de Taquari lá? Tinha um representante da Brigada de Taquari lá. Então tá certo, Zé. É isso aí. São essas nossas perguntas. Muito obrigada pela sua atenção. Terceira vez que vem no nosso programa. É o nosso convidado mais... Recordista? Recorde já do Zé. Figura carimbada. É a terceira visita. Terceira visita já. Eu Ele agradeço. bateu o Ramon, que veio 2 vezes. Valeu. Eu agradeço a ti, Xandinho, ao Rivail, a vocês todos, a Aline, por a gente estar participando. Essa é a função da gente, estar discutindo as políticas públicas da cidade. Zé, vou acrescentar uma pergunta em relação ao seminário. Vocês se reuniram hoje ainda, né, para ter um resultado dele. O que vocês estão fazendo? Quais os próximos passos? Seminário da coleta de lixo, né? Em relação a isso, eu também tenho uma pergunta, porque acontecem seminários e sempre é importante saber quais foram os encaminhamentos e o que acontece a partir de agora. Muito bem. E eu, em primeiro lugar, porque eu solicitei a direção de vocês, a vocês mesmos, o apoio disso. Eu quero agradecer o apoio que vocês deram a essa... Porque é importante, a imprensa tem um papel importante em toda a vida pública, e isso aí faz parte da vida pública, que a empresa, o Fato, deu, através de vocês, da direção, em relação a propor, a entrevistar e a mostrar esse seminário para a cidade. Qual é o segundo passo nosso? Hoje a gente começou a fazer a avaliação. Então, o que vai ser? Eu vou voltar às escolas, nós estamos... O Marcos Pereira, nosso funcionário, está se comunicando com as direções. Eu voltarei às escolas buscando aquele material todo que eles usaram, apesar de nós ter gravado todo, foi uma solicitação minha para nós gravarmos todas as pessoas que passaram pelo microfone ali para nos embasar no trabalho que a gente quer. E nós temos que fazer isso e propor várias ações. Nós temos que formular um plano de trabalho, ou mais de um plano de trabalho, propondo uma ação ao poder público. Entende? Com base naquilo que foi apresentado lá. Com base lá. no que foi solicitado e dito e conversado. Isso, eu fiz um pedido para todos ali, que essa comissão não termine. Ela passe de Zé Arri para o João, do João para o Pedro, mas que ela seja permanente, que eu acho importantíssimo isso, numa questão que é vital para a cidade, que é a reutilização dos seus resíduos. Seja, nós começamos com o domiciliar, que é o mais impactante para nós, na nossa vista hoje, tem os resíduos hospitalares e o resíduo industrial. Então, que essa comissão permaneça por muito tempo. Eu quero que a Câmara, que possa passar da coordenação da Câmara, da participação, não é coordenação, da participação da Câmara do Zé Arri e do Clóvis, para outro ano, para outros vereadores, mesmo a gente não tendo mais mandato, que passe para outros vereadores e seja permanente. Porque eu acho que essa comissão de meio ambiente ela tem que ser permanentemente atuante. Para que tu possa permanentemente, nós vamos discutir isso contigo, com os teus filhos, Xandinho, com os teus netos, e essa discussão é permanente, porque a discussão sobre o lixo é uma coisa que não acaba por si só, e num seminário. Eu acho que esse seminário ele dá a condição para nós, moradores de Taquari, de isso foi o ponto de partida, tá entende? Daqui, ouvindo todos, ouvindo o debate de todos, ouvindo a opinião de todos, nós construímos uma proposta. Porque a gente construiu essa ideia, e isso que nós vamos fazer, como membros públicos, como eu, como vereador, como gente que estava ali fazendo voluntariado, como a empresa privada que está junto ali. E, para mim, tu até falaste que vai fazer uma reportagem com ele, para mim é uma coisa revolucionária. Para mim, quando eu olho a Bentec, para mim é uma coisa revolucionária. Eu não imaginava que existiria uma empresa que daria a solução por parte do lixo de uma forma tão rápida e limpa, que nem dizem eles, os proprietários, que possa acontecer. Para mim é fantástico isso. E nós temos na nossa cidade, isso é mais fantástico ainda. Então, isso tem que estar posto junto, na mesma... Nós temos uma empresa que dá destinação limpa e faz um subproduto do lixo. Isso, para mim, o prefeito, a administração, nós, moradores, a imprensa, todo mundo, nós temos que carregar essa gente do colo. Porque é uma... Imagina isso, uma proposta, para mim, inimaginável,
Podia ser a longo tempo, mas há por curto tempo, e eu brinco muito com o Felipe Bender, que nós chamei de cientista, que é o cientista que está dentro da nossa cidade. Então, eu acho que tem que os interesses deles junto com o nosso interesse, porque o nosso interesse, o interesse nosso do bem comum é dar destino ao lixo. Nós temos uma empresa que dá destino ao lixo, então nós temos que se agarrar nela. Nós temos gente que depende do lixo, temos que se agarrar neles, que são os catadores. Nós queremos deixar alguma coisa para as futuras gerações, limpar o meio ambiente e esse mundo ficar mais lindo. Então, nós temos todos esses nortes a seguir. E isso vai ser seguido por nós e por toda a cidade. Então, tá, obrigada, Zé. A gente está sempre à disposição para divulgar os assuntos, né, do seminário e decorrentes desse projeto que vocês estão elaborando aqui no município. Agradecemos a tua presença. Obrigado pela presença, Zé Ri. Muito obrigado mais uma vez o Fato e o grupo de repórteres e jornalistas do Mistura Fina. Um abração. Obrigada.